Boa noite, queridos e queridas. Eu peço que façam atenção, porque a partir desse momento nós daremos início à cerimônia do casamento de Wenderson e Tawane. E nós estamos aqui todos juntos para nós celebrarmos o tempo, celebrarmos a persistência, a coragem, a fé. Estaremos diante de dois jovens que carregam uma história de encontros e desencontros, mas que podem nos ensinar muito sobre acreditar no propósito e no amor. E eles entenderam que casamento é muito mais do que sobre eles, é muito mais, é sobre Deus. E por isso eles decidiram viver aquilo que o Senhor já soprava muito antes da chuva cair, antes do beijo acontecer, antes desse dia existir. Tawane e o Wenderson nos trazem um amor que acredita, que persiste e que resiste ao tempo. Um amor que não é feito só de passado, de presente ou de futuro, mas também busca pela eternidade. E hoje eles se eternizarão um no outro, um para o outro e ambos para Deus. Então vamos receber agora com muita alegria esse cortejo cheio de tantas histórias para nos contar.
Você chegou. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nascem. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam flores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui. Ele promete sempre
Podem ficar à vontade para vocês se sentarem, por favor. Só quem está feliz vai responder meu boa noite agora, para nós mostrarmos animação nesse casamento tão lindo. Boa noite a todos. Gostei de ver. Geralmente eu tenho que pedir 2, 3 vezes. Hoje foi uma só. Sejam todos bem-vindos a esse lugar, a essa festa, a esse dia tão maravilhoso. Sob aqui, sob a direção de Deus, nós damos início à celebração do casamento de Tawane e Wenderson. E antes de tudo, acho que vai ser um pouquinho difícil hoje, porque é tão emocionante ver os seus amigos realizando sonhos. É tão gratificante você ver pessoas amadas que cresceram com você, realizando o propósito, cumprindo mais um passo nessa caminhada da vida. E por isso eu queria agradecer vocês dois por me permitirem estar aqui nesse dia tão maravilhoso, retornando à minha casa. Eu nunca celebrei um casamento em Jundiara e eu tive a oportunidade de celebrar o seu casamento, minha amiga de infância. E quando eu pensava no discurso dessa celebração, eu lembrei de tantas histórias, de tantos momentos. Eu conversei com tantas pessoas que o coração explodia de alegria. Eu queria colocar tudo, mas não dá tempo. E eu sei que é essa mesma alegria que está aqui no coração dessas pessoas que estão aqui sentadas. E é por isso que, em nome dos noivos, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eles estão aqui vivendo um propósito tão bonito e com muita alegria eles nos convidaram para estarmos aqui vivenciando com eles esse sonho. E não foi fácil. Se eu falasse que fosse fácil, eu estaria mentindo. Mas valeu a pena. Porque amar, porque acreditar no amor vale a pena. Então, obrigado por todos vocês virem aqui nessa noite. Vocês tornam esse dia ainda mais especial. E o nosso maior desejo é que todos saiam daqui acreditando um pouquinho mais no amor. Acreditando que o casamento é realmente um propósito de Deus. Tawane e o Wenderson, eles tinham todos os motivos do mundo para não estarem juntos. Mas como o Wenderson mesmo me disse quando nós conversávamos, Deus sempre arruma uma forma de unir no mesmo propósito duas pessoas que estão destinadas a ficarem juntas. É por isso que eu não acredito que o casamento, que o relacionamento é feito de duas pessoas que dão certo. Um bom relacionamento é feito de duas pessoas que querem dar certo, que desejam fazer dar certo. Porque amar não é só um sentimento, amar é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. E vocês se escolheram. Dentre tantas pessoas, Tawane escolheu o Wenderson escolheu Tawane. E isso é um tanto profundo se vocês pararem para pensar. Escolher é uma palavra que vem do latim, que é escolher, que une um prefixo es, que significa para fora, e coliger, que significa colher. Ou seja, quando a gente pensa literalmente na palavra escolher, é colher para fora, é selecionar o melhor, é optar por algo, optar por alguém para um propósito específico. E o mais bonito de tudo é que antes de vocês se escolherem, Deus já tinha escolhido vocês. João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus. E por Ele vocês escolheram o casamento, para que a glória de Cristo se manifeste por meio de vocês, por meio do amor de vocês, para que esse casamento seja um altar de louvor a Deus. E na bio do Instagram de Wenderson está escrito Salmo 103. E eu trouxe Salmo 103 aqui. Convida-se a louvar a Deus por seu amor e por sua graça.
E é um salmo um pouco extenso, mas eu vou ler o primeiro versículo, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, hoje nós celebramos um dia de muita alegria, de muita paz, de muito louvor, um dia onde todos nós estamos aqui por vocês e com vocês, bendizendo o nome do Senhor, porque a razão de tudo isso é Cristo. A razão desse dia é Cristo, e Ele presenteou vocês com esse dia. E casamentos são uma oportunidade maravilhosa de nós falarmos de tantas coisas boas, de tantas histórias boas, de tantos momentos. Casamentos nos fazem pensar sobre a vida, sobre a existência, sobre o tempo. Então, casamento é um momento oportuno para nós falarmos sobre passado, sobre presente e sobre futuro. E para falar em passado, infância, adolescência, juventude, eu queria falar aqui com aquela pequena Tawane, a menina bonita que chegou abalando Irundiara, a sensação dos desfiles da escola. E eu fiz muita tarefa de casa com ela, e ela era ansiosa desde sempre, desesperava com as coisas, mas no final tudo acabava com risada. E Tawane é essa alegria toda. Tawane é amiga de Lana, que está ali sentadinha e que te vê como força e como fidelidade, sempre fiel ao seu propósito, sempre fiel aos seus objetivos. Tawane é a menina que gostava da boneca mais feia que tinha na casa de Alana, que sempre foi a mais caprichosa quando se faziam as casinhas de boneca, das panelas de barro lá na rua do meio, que inventou uma nova palavra, e essa só os fortes vão saber na aula de Leomar, as mercadorildas. Tawane é a menina que ficava debaixo do pé de manga com a Alana, pegando folha, fingindo que era dinheirinho, querendo comprar o mundo, querendo comprar os sonhos. E que quando moravam juntas lá em Conquista, fez o melhor macarrão, que elas tentavam reproduzir igual e não conseguiam, porque só ela tinha esse dom. Tawane é a menina que persistiu com muita força de vontade para terminar a faculdade, andando a pé muitas vezes. Tawane é essa menina. E hoje nós vamos falar para a pequena Tawane: valeu a pena. Você está realizando seus sonhos, menina. Você está sendo feliz. Você está sendo muito feliz. E para o pequeno Wenderson, lá do passado, o que nós vamos falar? Eu não tenho tantas palavras, mas aí eu peguei emprestadas as palavras de Vitor. E algumas dessas palavras foram tantas que estão aqui em algumas cartinhas que vocês vão ler depois dessas pessoas. Elas me falaram de vocês. E Vitor me falou do melhor amigo dele. Eu tive o privilégio de crescer e conviver com ele. Ele era bom de bola e ele, mesmo na cara do gol, ainda tocava pra gente fazer o gol. Ele aprendeu a andar de moto cedo e começou a ensinar para todos os meninos da rua, já mostrando a sua bondade. E até tem uma história que Vitor me contou, que é muito boa, que um dia ele estava passando e ele viu o Wenderson lá ajeitando umas pizzas, porque ele entregava pizzas para a avó, ajeitando umas pizzas na bolsa, parece que tinha acontecido alguma coisa. E Vitor perguntou: o que aconteceu? Ele falou assim: eu fui empinar a moto aqui e as pizzas caíram da bolsa. Eu não esperava isso do Wenderson, mas todos temos a fase da juventude. O Wenderson é o homem do coração enorme, é companheiro, é atencioso, é calmo e transmite paz. Então hoje todos nós vamos falar o pequeno Wenderson. Não deixe essa sua simplicidade para trás. Não deixe a sua infância, a sua criança interior para trás. Continua sendo esse homem menino que você é. E aí, depois da infância, chegou a adolescência, chegou a juventude. E lá em meados de 2014, olha quem vai se conhecer: Tawane e o Wenderson. Eles estavam na casa de uns amigos. E ele reparou naquela moça bonita, com uma tiarinha na cabeça que deixava ela com cara de menina. Uma menina bem fofinha. Ele olhou, gostou dela, gostou do jeito dela falar, gostou do jeito dela ser. E porque assim, quando a gente ama de verdade, assim, a gente ama simplesmente a existência da outra pessoa. E ali ainda não era amor, mas já era sementinha. E
Tawane viu ele tocando violão, né? Que naquela época era o charme. Quem tocava violão, eu até tentei aprender, mas foi tarde demais. E aí, ela viu os comentários de que ele era muito bonito, mas deixou pra lá. E aí no outro dia chegou um SMS de quem? De Vitor, querendo... De Wenderson, perdão, querendo conhecer ela um pouquinho melhor. E aí eles tentaram insistir numa conversa, numa amizade. Ele todo empolgado, o Wenderson todo empolgado, já falando que via nela a esposa dele. E aí eles até tentaram, mas não foi pra frente. E aí eles viraram amigos. Apesar da insistência dele por um relacionamento à distância, ele não conseguiu. Viraram amigos. E aí quando você não consegue conquistar a mulher que você quer, o que você faz? Alguns desistem, outros vão lá, compram um carro, rebaixa, colocam um sonzão. Mas o Wenderson não fez nada disso. Ele resolveu conquistar a sogra. E aí ele virou amigo da sogra. E começou a conversar com ela das coisas de Deus. Começou a conversar com ela das coisas da vida. Ia para casa dela sempre que podia para comer uma bela panqueca. E aquela panqueca era gostosa, né? E às vezes Tawane chegava e quem estava lá? O Wenderson batendo um papo com a mãe. Tá vendo a dica? Conquista a sogra. Mas não foi. Não era o tempo. E às vezes, por mais que nós vivamos na certeza de que tudo acontece no tempo de Deus, nós somos ansiosos, às vezes nós somos desesperados e a nossa pressa só faz a gente sofrer. Mas nada pode com o implacável tempo. O tempo amadurece as frutas e amadurece também as pessoas. E tanto Tawane quanto Wenderson foram se tornando mais doces, mais leves. O tempo foi passando, o Wenderson foi para Guanambi, depois foi para São Paulo, Tawane foi para Vitória da Conquista, e quando ela precisava, quem estava lá? Ele. E mesmo quando eles se afastavam, mesmo quando acontecia alguma coisa, não a vida, não o acaso, mas Deus dava um jeitinho de juntar eles de novo. E aí veio a grande promessa. O Wenderson falou com ela: um dia eu volto para morar na Bahia e eu vou te procurar e eu quero namorar com você. Mas eles viveram esses dias intensamente, cada sentimento, cada momento, cada sofrimento, porque a vida nunca foi só de sorrisos. E por que seria? A vida é a vida real, mas dos limões eles sempre faziam a limonada. E por isso que nessas cartinhas aqui tem cartinhas de Ju e de Polly. E aqui elas falaram de você, Tawane, da juventude. Falaram de você como amor, como força e como determinação. Amigas que são do passado, do presente e também serão do futuro. Amigas da viagem lá para Porto de Galinhas, que Tawane foi de última hora, sem dinheiro, e ela só queria saber de uma coisa: eu não quero saber do valor, eu só quero saber em quantas vezes eu consigo parcelar no cartão. E ela foi, viveu. Amigas que viram você desabrochar enquanto mulher, enquanto profissional, estavam lá contigo, vendo o tempo passar. E o tempo passou, e a promessa continuava de pé. E aí o Wenderson voltou de São Paulo, ela também voltou, estava aqui, e eles se encontraram. Eles foram crianças ainda, mas voltaram um homem e uma mulher. E aí ele mandou a mensagem que ele prometeu, né? Voltei e eu tô te procurando agora. E aí, você quer namorar comigo? Mas ainda não era o tempo, mas já era propósito. Os dias passaram e num momento muito difícil, quem foi o colo de Wenderson? Foi Tawane. E aí o colo virou conversa, a conversa virou muitos momentos onde refletiam sobre os caminhos, sobre a vida, sobre a profissão, sobre o amor. E aí dessa vez não teve insistência. Dessa vez foi leve, foi natural. Os dois já maduros, eles só deixaram acontecer, só deixaram serem abraçados pelo amor. E aí quando eles perceberam, eles já estavam namorando. Tawane até pensou: mas a gente está namorando, você ainda nem pediu meu pai? Porque simplesmente as coisas aconteceram. E Elaine falava uma coisa que eu não tenho dúvida: ele foi guerreiro, ele foi muito guerreiro. E por isso,
que hoje nós temos a honra de conceder o certificado de paciência para o Wenderson. Eu quero palmas para um homem paciente. Nada resiste, mostra para o pessoal, nada resiste um homem paciente. Você conseguiu, meu irmão. Você conseguiu. Você tinha razão, Helena. Ele é muito guerreiro, ele é muito guerreiro. E aí? O passado agora começava a virar presente. Então vamos falar um pouquinho sobre o presente. E o presente são vocês dois. Mas quem é Tawane? Quem é o Wenderson? Quem são vocês? Mas o que mais importa, quem vocês são um para o outro. E Tawane é a menina cheia de sonhos. Ela é emocionada, chorona, é um furacão. É determinada, é forte, é batalhadora. Ela é amiga. Ela me falou uma coisa muito bonita. Ela é a sua própria fonte de inspiração. Ela é a prova de que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E Tawane navegou. Tawane é uma ótima marinheira. Passou por tantos mares, tantos vales. E hoje está aqui. O sonho dela, os sonhos de Tawane são simples. Além de viver mais próxima de Deus, de ter uma família, ela sonha em comprar uma Hilux ou uma Toro, né, Tawane? Uma Hilux ou uma Toro. Alô Toyota, alô Fiat, patrocina a moça. É o sonho dela viver uma vida feliz, uma vida plena. Mas para o Wenderson ela é fonte de energia. É sua menina mulher, é forte, é sentimental, é companheira, é esforçada. É a mulher que rodou 37 mil quilômetros de moto com ele de 2022 para cá. E isso justifica o sonho do carro. É sua cúmplice nessa vida, sua companheira, que vive uma vida de fidelidade. E o Wenderson? Quem é o Wenderson? O Wenderson é simples, é sonhador, é um homem que gosta de ouvir boas histórias, ouvir boas conversas. O Wenderson é família, é paz. E para Tawane, o Wenderson é a calmaria em pessoa. Às vezes calma até demais. É bondoso, é amoroso, é a pessoa que pensa mais nos outros do que ele mesmo. O Wenderson é entrega. Mas para além de tudo isso, para além de tudo que nós falamos, Tawane é a escolha dele e o Wenderson é a escolha dela. E quando a gente escolhe alguém para dividir o resto dos nossos dias, para dividir o tempo que nós temos nessa terra, para dividir um para sempre, a gente não escolhe qualquer pessoa. A gente escolhe a pessoa que vai fazer o pedido de casamento do jeitinho que a gente quer, perto da mãe, lá em Balneário Camboriú, no alto de uma montanha, olhando para o futuro, olhando para o propósito, olhando para a promessa, olhando para Cristo, que fez tudo isso por vocês e para vocês. E o futuro? A gente já falou sobre o passado, o presente. E o futuro de vocês descansa na providência de Deus. Descansa na certeza de que toda vez que vocês elevarem os seus olhos para os montes, de lá vai vir o socorro. Porque Deus ama casamentos. Então, que o vosso propósito, que os vossos sonhos estejam alinhados aos propósitos e aos sonhos de Cristo. Que vocês vençam as tempestades com amor e com o primeiro amor. Porque se vocês quiserem respostas para o casamento, está aqui, é palavra. A receita para o casamento dar certo é palavra. O que faz um casamento prosperar é palavra, é Cristo. E isso vocês têm dentro do coração de vocês. Porque eu não enxergo só vocês dois nesse altar. Eu enxergo Cristo nesse lugar. Enxergo a presença de Deus que pode ser sentida aqui. E tudo isso é ligado pelo amor de vocês. Valeu a pena esperar, valeu a pena acreditar, valeu a pena sonhar com esse dia. Porque esse dia chegou. Do jeitinho que esse dia tinha que ser. O tamanho que esse dia tinha que ser. E para finalizar essa parte,
Eu encontrei recentemente um poema de Adélia Prado que fala sobre casamento e fala sobre futuro. E ela escreve assim: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite eu me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, e de vez em quando os cotovelos se esbarram, e ele fala coisas como, esse foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e somos noiva. E a lição desse poema é que no futuro, não deixem a monotonia, não deixem o dia a dia tirar a alegria de vocês. Voltem sempre a esse dia que vocês estão se escolhendo. Procurem as coisas novas que brotam no casamento. Procurem o novo, porque Cristo se renovará dia a dia dentro do lar de vocês. E é Ele que fará isso prosperar. Mas não deixem jamais que a correria do dia a dia, que a correria da profissão, tirem de vocês a alegria de serem noivo e noiva, namorado, namorada, esposo, esposa. A alegria de vocês serem Tawane e o Wenderson, de vocês serem um só. E agora nós precisamos falar um pouquinho daqueles que estavam no passado, estão no presente e estarão no futuro. Então vocês podem olhar para trás um pouquinho, podem olhar para os seus pais, podem se virar, pode mudar de lado, não tem problema. Quero que vocês olhem para eles um pouquinho, porque tem uma bênção reservada para todos. Do jeito que estava mesmo. Tem uma bênção reservada para todos aqueles que amam e que honram a família. E vocês são motivo de muito orgulho, sabia? Vocês são motivo de muita alegria para esses pais e mães que estão aqui hoje. E quando eu perguntei o que era família para eles, eles me disseram que é tudo. Família é tudo. É de onde eles vêm, é para onde eles querem ir. Em cada palavra, em cada relato, eu via o desejo que eles têm de estar em família, de estarem juntos. O quanto eles desejam construir um lar feliz. E ainda que a vida não tenha sido muito gentil com vocês em alguns momentos, vocês nunca perderam esse desejo, nunca perderam esse brilho, vocês nunca desacreditaram. E aqui nas entradas, no cortejo, e agora mesmo enquanto eles estão aqui sentados, eu vejo tanta alegria nos olhos dos pais, das mães de vocês. Eu vi lágrimas, eu vi sorrisos, porque eles sabem quem eles trouxeram aqui até esse altar. Eles sabem quem é a Tawane, eles sabem quem é o Wenderson, eles sabem o filho e a filha que eles trouxeram até aqui. E eles estão ganhando aqui hoje um novo filho e uma nova filha também. E Dona Anitta me disse que você é o tesouro dela, a razão dela viver, menino de ouro, o verdadeiro pilar da família. E seu Julizar me disse, o Wenderson veio para nos fortalecer, para nos abençoar. Ele é bondoso, é caridoso, é o filho que todo pai queria ter. Isso é profundo, isso é bonito. E isso é seu. Leve essas palavras com você. E Edivaldo me falou de você, tal. A menina que nasceu para ser guerreira, que sempre deu orgulho. A menina leal, amorosa, responsável. E quando eu perguntei para ele sobre um momento marcante, ele falou que foi a sua formatura. Vendo você realizando o sonho, vendo você realizando o seu desejo. Ele ali levantou as mãos, mas também agradeceu a Deus pelos seus sonhos e pela filha que ele tem. E Nete, ela não tinha nem palavras, ela escreveu, e eu lembrei das letras dela de quando a gente estudava junto, ela escreveu no nosso caderno. Ela me escreveu uma folha que tem tanto amor que fazia até o papel sorrir. Tawane é uma menina linda, é
é bondosa, é doce, é sonhadora e que sempre ouviu os meus conselhos. Ela tem muito orgulho também da mulher que você se tornou. E principalmente por você continuar ouvindo os conselhos dela. E essa frase me marcou muito. Mamãe agradecendo por uma filha que nessa fase da vida ainda ouve os seus conselhos. Isso é bonito, isso é precioso, isso tem muito valor. Essas palavras, elas carregam o peso da bênção, o peso da história de vocês. E como está escrito, os filhos são herança do Senhor e a recompensa que eles dão. E eles estão sendo recompensados hoje. E amanhã vocês serão recompensados também, com essa mesma bênção e com essa mesma alegria. Então, nesse momento, para representar a união de vocês, nós vamos receber as alianças. Recebemos as alianças que vieram tão bem guardadas, né? Tinha até segurança. E elas chegaram até o altar. E eu me lembro de um texto que está escrito em João 2:25, que diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esse é o nosso maior objetivo, a vida eterna. E o casamento também é uma promessa de eternidade, de unidade, de comunhão.
E o que sela essa promessa são as alianças, essas que nós acabamos de receber. O casamento é uma promessa de passados, de presentes, de futuros. Tudo vai se tornando uma coisa só. Como a gente não consegue distinguir as pedras de ouro que foram usadas para fazer essa aliança, nós desejamos que ninguém possa distinguir vocês dois, que vocês sejam um só, uma mesma carne, um mesmo espírito, uma mesma paz, uma mesma aliança, uma mesma fidelidade. Que vocês não brilhem como o ouro, que rapidamente vai perdendo o brilho, mas que vocês brilhem como a luz de Cristo que está em vocês. E essa nunca vai se apagar. Vocês estão aliançados e afiançados por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E aquele que vos uniu vai os guiar até o fim. Então, vamos agora à pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta. E eu quero um sim bem forte, tá? Tawane da Silva Neves. É de livre e espontânea vontade que você aceita o Wenderson Ribeiro Santana como seu legítimo esposo? Sim. Vamos ver a resposta do rapaz. O Wenderson Ribeiro Santana. É de livre e espontânea vontade que você aceita Tawane da Silva Neves como sua legítima esposa? Sim. Palmas, pessoal. Palmas para esse sim. Wenderson, receba essa aliança em nome do meu amor e da minha fidelidade. Tawane, receba essa aliança em nome do meu amor e da minha fidelidade. Eu quero palmas, pessoal. Lindos! E agora, eu já falei demais, então com a palavra, os personagens principais dessa festa. Vamos aos votos do casal. Agora vocês deixam. Não vou chorar, eu juro. Enfim, vencemos. Só nós e Deus sabemos o quanto foi difícil chegar até aqui. Mas em tudo Deus se fez presente e nos deu a vitória. Até a energia hoje acabou, viu, gente? Imagina a noiva como é que não ficou. Hoje eu quero te agradecer por ter me esperado, por ser paciente, calmaria em meio à tempestade, ser estabilidade na minha instabilidade, por ser abrigo, por ser amigo, por ser companheiro, por ser meu porto seguro, por ser a pessoa que eu mais converso durante o dia a dia. Eu prometo te amar, te respeitar. Passaremos por dias difíceis, mas Deus estará conosco e nós estaremos juntos. Agora nós construiremos a nossa família. Eu prometo ser porto seguro, prometo amá-lo até meu último suspiro. Você é a minha certeza. Eu te amo e te amarei até que ele venha. Vai, difícil.
ajudou. Porque eu ia falar tantas coisas, sabe? Mas assim, eu queria agradecer muito a Deus por ter colocado você na minha vida e ter ressignificado a palavra amor. Deus preparou tudo isso aqui. Eu só tenho motivos para agradecer a Ele, né? E eu queria dizer que você é uma pessoa muito caprichosa naquilo que faz. Às vezes um pouco ansiosa, até demais. Mas a sua ansiedade me mostrou o como é bom a gente melhorar para ser pontual também nos nossos compromissos. Você é uma pessoa muito honesta, batalhadora. E nos momentos mais difíceis que nós passamos, tomando sol, chuva, trabalhando, você nunca desistiu. E assim, o que eu peço a Deus nessa noite é que Ele nos dê sabedoria para cultivar o amor, nosso relacionamento, até nós ficarmos velhos. Obrigado por acreditar na gente e por tudo que você tem feito pelo nosso relacionamento. Isso é incrível. Falta até palavras para expressar tudo isso que eu estou sentindo agora nesse momento. Mais uma vez eu quero te dizer que eu te amo muito. Muito mesmo. Essas palavras tão sinceras são as palavras mais importantes desse casamento. Encosta aqui um pouquinho, pega nas mãos dela. Essas são as palavras que vocês vão guardar no fundo da alma. E toda vez que um momento difícil bater na porta de vocês, peguem isso daqui. Isso aqui é razão, isso aqui é motivo. Isso daqui é o guia da escolha de vocês. O guia decidir. Por que vocês decidiram se escolher? E vocês se escolheram porque Ele escolheu vocês. Então, antes de nós finalizarmos, eu quero entregar o meu presente para vocês, porque ouvindo tantas e tantas histórias, eu fiquei conversando com o Tawane por mais de 3 horas na nossa primeira reunião. Eu escrevi uma poesia para vocês, uma poesia que está emoldurada nesse quadrinho aqui, para que daqui a um tempo vocês encontrem ele lá penduradinho na parede ou no estante e vocês se lembrem desse dia. E o nome da poesia não podia ser outro, senão Se For Preciso Voltar. Nem sempre o amor vai de primeira, às vezes é de segunda ou de terceira, pois tudo que o amor precisa é de persistência, de alguém que acredite apesar do silêncio, de alguém que ame apesar do desencontro, de alguém que não veja o tempo passar. Porque o tempo é servo do amor, e só quem ama pode viver uma eternidade. Nos fugazes segundos da despedida, quando um diz eu te amo e a outra em silêncio responde eu te amarei, se puderes me esperar. Num abraço da pele que clama, se puderes, me ama devagar, bem devagar. E num tempo de tantas urgências, amar é o desespero mais demorado, a chegada mais esperada, a infância que recomeça nesse altar. Então, um dia tudo que foi sonho serve de continuar a sonhar. O menino que tocava violão agora canta a mulher que ama seus dias de felicidade. A história de tantos caminhos, de tantas chegadas e partidas, idas e vindas, hoje ganha um novo rumo, um novo rio, que já brotava água antes mesmo de existir, porque o propósito nasce antes mesmo do amor. E Deus não é só um Deus de começos, mas também é um Deus de recomeços e de retornos. Deus é novo e velho todos os dias. Por isso o encontro, o amor, a partida,
a chegada, a promessa, a profissão, o desejo, a vontade, a semente, a história, o tempo, o sonho, a pedra, o tropeço, o solo, a flor, a cicatriz e o louvor. Por isso Deus nunca esteve no furacão, mas sempre apareceu na brisa suave do amor que amadureceu. Então, o amor nem sempre vai de primeira, mas ele é, antes mesmo de ser, a razão de tudo e a emoção da vida. E se for preciso voltar e tudo de novo viver para encontrar nesse altar o seu grande amor, eu digo, valeria a pena. Porque esse amor que foi, ele sempre será o motivo de tudo. E se for preciso voltar, esse mesmo amor estará aqui esperando vocês, no mesmo lugar, no mesmo encontro, para que vocês digam que se amam de novo, como se fosse a primeira vez. Que todo eu te amo de vocês seja como a primeira vez, porque vocês serão renovados dia após dia. E assim, acreditando em tudo isso que nós vivemos hoje, eu queria convidar a todos a fecharem os vossos olhos e nesse momento juntos nós elevaremos uma oração aos céus para que Deus continue abençoando esse casal. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai que habita nos céus, em nome de Jesus, estamos aqui nesse dia, nesse momento único e maravilhoso que o Senhor nos permite viver, falando do amor de um jovem casal, falando do amor de Tawane e Wenderson. E aqui aprendemos com eles sobre paciência, sobre fé, sobre acreditar, sobre persistir. Aqui aprendemos um pouco sobre como enxergar muito além de um casamento, mas enxergar um propósito. E por isso estamos felizes, estamos gratos de estarmos aqui nesse altar, todos juntos, celebrando a vida de Tawane, a vida de Wenderson, celebrando as suas famílias e dizendo que o Senhor é bom na nossa vida. E por sua bondade, por sua misericórdia, eles chegaram até aqui. Passaram guerras, lutas, provas, desafios, mas eles não desistiram. E muitas vezes a força que não estava neles veio de ti. Aquilo que não existia, o Senhor fez nascer. Aquilo que não havia, o Senhor fez haver, fez existir. E por isso acreditamos nesse propósito, acreditamos nesse dia e te rogamos uma bênção sobre a vida deles. Eles estão entrando agora num novo capítulo da vida. Eles estão entrando agora num novo momento, onde eles dividirão tudo. Serão dois em uma só carne. E por isso te rogamos uma bênção sobre a vida deles, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam fortes, para que eles sejam juntos, eternos, um para o outro, para que a felicidade venha habitar as portas e que o canto nunca saia das janelas e que o sol da justiça sempre entre pela fresta da porta como uma luz que brilha e mostre o caminho. E desejamos, Senhor, do fundo do nosso coração, que a Tua palavra seja a guia desse casal, para que eles compreendam os Teus propósitos, os Teus desígnios e a Tua vontade sobre eles. Abençoe eles na profissão, em tudo que eles vão fazer. Prospere a vida deles, Senhor, para que esse casamento seja um verdadeiro altar de louvor ao Teu nome. Nós te apresentamos nesta oração todas as pessoas que aqui estão, que possamos sair daqui acreditando que o casamento é um propósito Teu na vida do homem e da mulher, mas mais do que isso, acreditando que a nossa vida ela só tem sentido quando ela é direcionada a Ti, direcionada à eternidade. Por isso, Senhor, te rogamos uma bênção sobre todos, sobre essas famílias e principalmente sobre Tawane e Wenderson. Eles já são felizes, mas que eles sejam ainda mais felizes contigo.
porque como Tawane mesma falou, para que eles permaneçam assim, juntos, abençoados e unidos, até que o Senhor venha. E acreditando na tua volta, nós te rogamos, Senhor, nos abençoe, para que possamos persistir, acreditando na nossa salvação. Senhor, tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Sejam abençoados, meus amigos. Sejam felizes. Porque o Senhor é o vosso pastor e nada vos faltará. Tal, Wenderson. É uma alegria muito grande para todos nós que estamos aqui, dividindo esse dia com vocês, esse momento. Vocês se encontraram no passado, vocês estão vivendo esse presente com muito amor e vocês têm um futuro lindo pela frente. E vocês continuem assim, porque daqui a alguns anos olharemos para vocês e nós teremos certeza que nós participamos de uma verdadeira história de amor. Queridos, queridas, é com muita alegria, e eu quero muita alegria de vocês, e gritos e palmas, que nós estamos encerrando esse casamento. Esse foi o casamento dos meus amigos Tawane e Wenderson. Então, é por isso que todos nós agora temos a honra de declarar que vocês estão casados. Então, Tawane, Wenderson, podem se beijar. Agora todos de pé, por favor, para a saída dos noivos e do cortejo, pessoal. Depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa no seu amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão. Que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Veja a vida história, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. Nunca mais irá. Traga cada dia mais amor pra esse Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu amor. Só palavras não poderão. Que Deus começa hoje e promete sempre carregar.
senhoras e senhores.